muita controvérsia, mais controvérsia que ele devia, porque não é tão bastante simples a ideia. E várias objeções foram levantadas na literatura heteronômica. Muitas. Por culpa minha, por não responder, a coisa foi acumulando e chegou a uma série de ambiguidades. Primeiro, muitos autores, seguindo indicações do Canex, dizem, pô, mas não pode ter investimento autônomo em inovação? Tem a ideia de que existem decisões de investimento diferentes, em ampliação, em reposição e em inovação. E que não precisa o mercado estar crescendo, você investir, porque você renova. Esse assunto é um autor chamado Bonifácio, que está no livro da Conferência de 98, uma das objeções que ele fez. Essa questão é bastante complexa, o seu artigo considerará inspirado sobre isso, mas isso divide vários tipos de autores, keynesianos, galeckianos. Vamos colocar assim, de uma forma simples, qual é o meu problema com essa espécie de casamento entre Schumpeter e Galecki, que é tão popular no Brasil, que parece uma ideia interessante, que eu mesmo achava interessante, até descobri que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que quase todos os modelos que dizem que o gasto autônomo é investimento em inovação e que ele não, no fundo, não cria capacidade, porque ele substitui a capacidade de outro, eles têm um probleminha. Qual é o problema? É que, se você olhar, no lugar daquele Z, você põe o investimento dessas empresas. Mas na equação sobre o investimento induzido, você não reduz do investimento induzido o market share que aqueles investidores não têm mais, porque foi roubado pelo outro. Você soma o investimento autônomo, que você diz que rouba o mercado. Galecki tem uma frase: the investors today steal markets from those who invested yesterday, because they have a new machine. Ok, só que e o de yesterday nunca reduz sua taxa de investimento. Se você fizer, eu fiz em simulações muito simples, um experimento muito simples para entender a questão, que é, para ficar mais simples, os mesmos coeficientes técnicos, tudo igual. A única diferença é que alguns investidores faziam um produto azul, outros um produto amarelo. E suponho que os consumidores preferem azul. Então tem os induzidos azul e os autônomos. Desculpa, os autônomos azul, todos os consumidores preferem. O market share deles eles têm a primeira first, e os amarelos. É possível para investidores azuis investir autonomamente? Perfeitamente. Estão crescendo, ocupando o mercado, porque eles são considerados melhor que o amarelo. Mas o montante de investimento amarelo vai ficar constante no longo prazo. Certo? Não precisa fazer uma conta complicada para ver que, na medida que eles forem atualizando o investimento deles, em vez de investir, por exemplo, no acelerador, a partir da variação do produto da economia, eu vou investir a partir da variação do produto da economia vezes o seu market share. E é cada vez menor, quanto maior cresce o estoque de capital azul em relação ao estoque de capital amarelo. Certo? Eu não preciso de muita matemática para ver que tem uma falha. O que acontece? A gente esquece o perdedor nessas histórias. A gente fala do vencedor a nível microeconômico, então é que certo. Se você quiser contar a história de firma de sucesso, é isso mesmo. Elas inovaram, depois inovaram de novo, depois inovaram de novo e deixaram os outros para trás. Mas será que o montante agregado de investimento na economia cresce? A outra coisa é o seguinte, investimento bruto é igual. Né? O meu ponto não é que o investimento líquido é função da demanda. É claro que o bruto é mais complicado. Não. A literatura diz que o investimento líquido é função do crescimento da demanda. Eu digo algo um pouco mais geral, talvez, que é baseado num antigo artigo de Caminati. O investimento bruto requerido não pode ser decidido sem relação ao nível da demanda. Isso é, o investimento é um gasto derivado. Se, por exemplo, eu inovo, ok, mas qual o tamanho do meu investimento? Que pedaço do mercado que eu vou
a decisão de investimento pode ser, mesmo em inovação, pode ser independente do tamanho do mercado, não do crescimento do mercado, do tamanho do mercado. As máquinas fazem coisas. Quantas coisas? Né? Então, basta para esse argumento do azul e do amarelo funcionar que mesmo os inovadores tenham, além disso, há outros problemas, que as novas tecnologias podem usar menos capital, portanto, terem propensão a investir menor. Há o problema que muitas inovações alteram a distribuição de renda e, se não houver uma compensação, reduzem a propensão a consumir, pode afetar. Então, a ideia de que ter as inovações e a economia cresce elimina a problemática das oportunidades de investimento no meio do poder público. Inovações de produto, no consumo, seria o caso, digamos, mais plausível de alguma coisa desse tipo, porém, mesmo aí, é importante, eu não colocaria isso no lado das inovações, porque, por exemplo, suponha que apareça o Galaxy S10, né? Todo mundo vai querer comprar. Isso vai aumentar a taxa de crescimento da economia que produz o Galaxy S10? Não sei, porque eu posso comprar o Galaxy S10 e não ir ao dentista, porque eu não tenho dinheiro a mais. Eu diminui a demanda do dentista, aumenta a de Galaxy. Por que o crescimento agregado vai aumentar? A resposta, com frequência aumenta, claro, com frequência aumenta. O Carlos Medeiros tem um artigo excelente chamado Flownismo e Fordismo, que saiu na Contribution, que ele fala, olha, para falar do Fordismo na produção, tem que falar do Albert Sloan, que criou o crédito ao consumidor, o mercado de carro usado, do lado de, se eu pegar um empréstimo novo para comprar meu Galaxy S10, como os brasileiros falam, aí aumenta a demanda agregada. A inovação sozinha, se não vier com novo poder de compra autônomo, não funciona. Não estou dizendo que o progresso técnico não interessa, estou dizendo que o progresso técnico é os canais pelo qual o dinheiro para comprar amplia os mercados fundamentais. Só isso, você tem um mapa estrutural de onde acontecem essas coisas. E existem versões disso desagregadas. A ideia é um tablô econômico e moderninho, dinâmico e moderninho. Um modelo que follow the money. E o problema é que muitos, tratando isso como investimento e não como contrário, como consumo, você foge da questão de onde as pessoas arranjaram dinheiro. E lembre-se que mesmo o efeito riqueza, no agregado, você não pode consumir riqueza. Vai consumir sua casa, você vai vender as suas ações. Ok. E quem comprou? Às vezes o caminho é indireto. Ok. Você diz, não, eu peguei o empréstimo para comprar suas ações e aí você consumiu. Aí essa eu aceito, porque você me disse de onde vem o maior poder de compra e circulação na economia. Mas meramente me sentir mais rico e gastei, como assim, certo? Muito dessa literatura não diz como materialmente as pessoas têm mais dinheiro para gastar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tinha uma coisa de usar a casa como garantia, pegar um empréstimo novo e consumir autonomamente. Então eu sei por que o Z aumentou. Né? Então, a verdade, as perguntas que levantam aqui, então, isso é uma questão importante. Eu não vou falar de todas as questões, não, que são muito chatas. Eu só queria, para completar, para discutir, falar uma coisa, que é o seguinte, muita gente, parte das objeções, não é sobre instabilidade ou não, que eu acho que ficou claro qual é o ponto, mas a coisa que causa talvez mais confusão é que várias pessoas muito próximas da minha interpretaram, mais por culpa minha, porque foi um modelo inicial de tal circulante, que o ajustamento é rápido, e eles talvez acham que a física é longa, como querendo, digamos, criar uma teoria das quantidades única, completa, geral, para associar os preços dos dados. Se fosse uma teoria de longo prazo, no sentido do produto, onde teria a condição de que no longo prazo, que para os grafianos é o prazo de ajustamento dos preços, já houvesse esse ajustamento da capacidade da demanda. E corretamente, o tipo o próprio gerente já tinham falado que o ajustamento dos preços de mercado, dos preços de produção, em geral é muito mais rápido
porque o longo processo do caráter dual é um investimento e, portanto, não há a menor necessidade de impor essa condição de tendência à utilização normal na posição normal da economia. Porque o ponto é que pode mudar algum parâmetro importante muito antes de chegar lá. Pode. Mas aí, nesse sentido, acho que até a discussão dos Kalekianos ajuda a entender a diferença. Mark Laval usa uma expressão que eu gosto muito, que vem no texto antigo do Caserta. Ele fala, os equilíbrios neo-kalekianos são medium run, dando a entender que não esgotam o ajustamento, são simplesmente um prazo mais relevante para olhar o efeito mais imediato. E teria o final equilíbrio, que é exatamente em busca disso que aquele Alain Olivier acabou chegando ao mesmo resultado. Qual é o final equilíbrio? Aqueles modelos kalekianos têm o grau de estação diferente do normal. Esse Alain Olivier botou um gasto público autônomo e chegou exatamente no resultado. Sem o gasto autônomo gerava colapso. Então, essa questão, traduzindo uma complicada, chata, controversa, eu dizer assim, olha, o supermercador não é uma longa vida, é uma sécula, não é o equilíbrio de longo prazo neoplástico, é o crescimento do solo, é um prazo mais longo que o longo, certo? E talvez não aconteça, acontece rápido, por exemplo, se eu estou pensando em investimento em máquinas e equipamentos, é bem rápido. Mas estruturas, eventos, não tem o menor problema que os processos mais lentos você joga na parte autônoma e eles andam mais devagar. Não há necessidade de achar que o modelo que serve para uma coisa que eu acho muito importante é entender como o produto potencial é endógeno e entender qual é, por que quando observamos os dados de grau de utilização de capacidade, as flutuações são tão pequenas se revertem em média, fica parecendo que tem uma lei de seio, porque nunca o grau de utilização da capacidade fica baixo muito tempo, ou há algum ajustamento que a demanda se ajusta à capacidade existente, ou há um ajustamento que eu acho mais plausível, que a capacidade se ajusta ao ritmo da demanda. Ou talvez a formalização, o tipo de análise daí é bastante simplificada, mas o meu ponto é mais negativo, é que as pessoas que lidaram com esse problema começaram a querer se acostumar com a ideia de que nunca ajusta, que é tudo muito complicado, não pela evidência empírica, que mostra que o ajustamento é relativamente rápido, mas porque simplesmente seus modelos impediam formalmente o processo de acontecer. Porque uma simplificação, que pode ser harmless na análise do ciclo, acabou gerando esse problema. Né? Eu acho que é isso que eu queria colocar aqui e quem sabe fazer alguma discussão sobre essas coisas mais metodologia de terapia. É uma coisa que ninguém aguenta, nem nós. Bom, obrigado, desculpa, foi meio longo, espero que tenha dado uma. Bueno, muito obrigado. Gracias. Então vamos a, si les parece, tomamos un café acá mismo y si podemos charlar, preguntar. Se quiser.